Pessoal, mais um exemplo então para a construção do gráfico, né? Aqui, se a gente observar, então é uma função cujo domínio é real. Vamos pegar a interseção com o eixo x. Aí eu vou igualar essa função a zero para encontrar a interseção com o eixo x. Mas eu vou igualar a zero já colocando x em evidência. Se eu colocar x em evidência, vai ficar x ao quadrado sobre 3 menos 1 igual a zero, né? Então, quer dizer que ou x é igual a zero, ou essa parte de dentro aqui é igual a zero. X ao quadrado sobre 3 menos 1 igual a zero. X ao quadrado sobre 3 igual a 1. O 3 passa multiplicando, x ao quadrado igual a 3, que vai gerar x igual a menos raiz de 3 e x igual a raiz de 3. Então, nós temos três pontos de interseção com o eixo x. É o 0, 0, o menos raiz de 3 e 0, e o raiz de 3 e 0. Lembrando que o raiz de 3 é 1, alguma coisa, certo? Interseção com o eixo y, Aí é fazer x igual a zero, mas se você fizer x igual a zero, vai dar y igual a zero também, que já é esse ponto aqui que a gente já achou, né? Vou calcular a primeira derivada dessa função. A primeira derivada da função vai ser esse 3 vai descer multiplicando, vai ficar x ao quadrado menos 1, né? Os pontos críticos dessa função. Ponto crítico. Então, aqui, quando eu igualar a zero, vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a zero. X ao quadrado igual a 1. E aí, nós vamos achar dois pontos críticos. X igual a menos 1 e x igual a 1. Quando a gente fizer aqui o estudo de sinal da primeira derivada, menos 1 e 1, a gente vai observar que a primeira derivada é uma função de segundo grau com a positivo, ou seja, é uma parábola voltada para cima. Então, ela é positiva, negativa e positiva. Lembrando que o sinal da primeira derivada determina se a função é crescente ou decrescente. Então, ela vai ser crescente aqui, decrescente aqui e crescente aqui. Então, ela vai ser crescente de menos infinito até menos 1, fechado, e do 1 em diante, ó, né? E ela é decrescente entre os dois. Então, ela vai ser decrescente entre, fechado, né? Menos 1 e 1. Então, o ponto menos 1, ó, por estar aqui em cima, ele é um ponto máximo, né? X igual a menos 1, é um ponto máximo. Se você colocar o menos 1 aqui no lugar do x na função, para achar o valor dele, você vai encontrar menos 1 terço mais 1, vai dar menos 2 terços. Então, ó, mais 2 terços. Quando o x for menos 1, o y é mais 2 terços. Ó. Então, esse ponto aqui é um máximo relativo. O 1, que é um ponto que está aqui embaixo, é um ponto mínimo. Se você ir lá na função e jogar no lugar do x 1, você vai encontrar aqui, ó, menos 2 terços, que vai ser para nós um ponto mínimo aí, beleza? Tá. Segunda derivada. A segunda derivada dessa função aqui, ó, vai ser 2x. Então, o único valor que vai zerar essa segunda derivada aqui é o x igual a zero. Então, eu vou marcar aqui o zero, né? E fazer o estudo de sinal. Se pega um valor menor do que zero e colocar aqui no lugar do x, vai dar negativo. Um valor maior do que zero aqui no lugar do x vai dar positivo. Côncava para baixo e côncava para cima. Aí tem que escrever côncava para baixo de menos infinito até o zero, côncava para cima de zero para mais infinito. E o 0, 0 é o ponto de inflexão. Então, ele é o ponto de inflexão aí. Ó. Não tem assíntota, então a gente já consegue montar o nosso gráfico aí. Ó. Então, vamos lá. Pontos de interseção. Deixa eu até voltar que tirei isso aqui. Pontos de interseção com o eixo, com o eixo X. São 3. Né? Deixa eu voltar aqui e colocar ele mais aqui embaixo. Então, ó, ele passa aqui nesse ponto aqui, que é o menos raiz de 3. Ele passa nesse ponto, que é o 0. E ele passa nesse ponto aqui, ó, que é o mais raiz de 3. Aqui, ó, menos 1 com 2 terços. Então, quando o x for menos 1 está mais ou menos aqui, ó, né? O 2 terços é um valor positivo, que vai estar aqui em cima. Então, nós estamos falando de um ponto que está aqui, ó, no menos 1. Quando o x for 1, que é esse ponto mínimo aqui, ó, quando o x for 1, ele vai dar 2 terços negativo, a coordenada y dele. Então, ele é um ponto que está aqui embaixo. Ó. Então, vai crescer até chegar nesse, então, ela vai crescer até chegar nesse ponto, decrescer até chegar nesse e depois crescer de novo.
côncava para baixo até que no zero, ó. Côncava para baixo até no zero. Então essa função vai vir aqui subindo aqui, né? Passar nesse ponto aqui. Daqui em diante ela passa a ser côncava para cima, ó. Passou aqui, subiu e vai embora para lá, ó. Então esse é o comportamento gráfico dessa função. Cresce até o -1, decresce até o 1 e depois cresce de novo, que é o que está dizendo aqui, ó. Logo, esse ponto aqui é um ponto máximo relativo e esse ponto aqui é um ponto mínimo relativo, ó, né? Agora, a concavidade, ó, voltada para baixo até chegar aqui no ponto zero, que é o que está aqui, e concavidade voltada para cima daí em diante, que é o que a gente tem depois aí, ó.